Opa, bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Nós estamos lendo o livro de Deuteronômio e hoje nós vamos iniciar a partir do capítulo 16, que vai falar a respeito das três festas. E o versículo 1 começa falando a respeito da Páscoa, que vai dizer o seguinte: guardem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor seu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor seu Deus os tirou do Egito de noite. Sacrifiquem como oferta de Páscoa ao Senhor seu Deus um animal do rebanho ou do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Na Páscoa, vocês não devem comer pão fermentado. Durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida de vocês se lembrem do dia em que saíram da terra do Egito. Durante os 7 dias, nenhum fermento deve ser encontrado com vocês em todo o seu território. Também da carne do animal que vocês sacrificarem à tarde, no primeiro dia, nada deve ficar até a manhã seguinte. Vocês não podem sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, a não ser no lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Ali vocês devem oferecer o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na hora em que saíram do Egito. Cozinhem e comam a carne no lugar que o Senhor seu Deus escolher. Na manhã do dia seguinte, vocês podem voltar para as suas tendas. Durante 6 dias comam pães sem fermento. E, no sétimo dia, haverá reunião solene ao Senhor seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. E falando sobre as festas das semanas, versículo 9 diz: contem 7 semanas quando começarem a fazer a colheita. Iniciem a contagem das 7 semanas. Celebrem a festa das semanas ao Senhor seu Deus, com ofertas voluntárias trazidas por vocês, segundo o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Alegrem-se diante do Senhor, seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas que moram nas cidades de vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que estão no meio de vocês, no lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrem-se de que vocês foram estrangeiros no Egito. Guardem e cumpram estes estatutos. Agora falando sobre as festas dos tabernáculos, versículo 13. A festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias depois que tiverem recolhido o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa ao Senhor, seu Deus, no lugar em que o Senhor escolher. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas e em tudo o que vocês fizerem. E por isso vocês certamente poderão se alegrar. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Agora falando sobre os deveres dos juízes, versículo 18. Nomeiem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor seu Deus lhes der entre as tribos, para que julguem o povo com justiça. Vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Não estabeleçam um poste da deusa Azerá, plantando qualquer árvore junto ao altar que vocês construírem para o Senhor seu Deus. Nem levantem coluna, porque isso o Senhor, o seu Deus, odeia. Agora no capítulo 17 de Deuteronômio vai falar sobre o castigo da idolatria.
Versículo 1 diz: Não sacrifiquem ao Senhor, seu Deus, um novilho ou uma ovelha que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isto é abominação ao Senhor, seu Deus. Se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, aparecer algum homem ou mulher que procede mal aos olhos do Senhor, seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva a outros deuses e os adore, ou faça isso com o sol, a lua ou todo o exército do céu, o que eu não ordenei. E se isto lhes for denunciado e vocês o ouvirem, então devem indagar bem. E se for verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, devem levar o homem ou a mulher que fez este malefício aos portões da cidade e apedrejá-los até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim eliminarão o mal do meio de vocês. E agora vai falar sobre o julgamento de questões difíceis. Versículo 8 diz: Se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgada, um caso de homicídio, uma demanda, um caso de violência ou outras questões de litígio, então vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor seu Deus escolher. Vocês irão aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, buscando uma solução, e eles anunciarão a sentença do juízo. E vocês farão segundo o mandado da palavra que anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terão cuidado de fazer tudo o que eles ensinarem. Façam segundo o mandado da lei que eles ensinarem e de acordo com o juízo que eles disserem. Da sentença que eles denunciarem, que eles anunciarem, vocês não devem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A pessoa que se mostrar orgulhosa e não der ouvidos ao sacerdote que está ali a serviço do Senhor, seu Deus, nem ao juiz, essa será morta. E assim vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. E agora vai falar sobre a eleição e os deveres de um rei, versículo 14. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus está dando a vocês para que dela tomem posse, e estiverem morando nela, e disserem: Poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor seu Deus escolher, homem estranho, que não seja do meio dos seus compatriotas. Vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem para o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse: Nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever um livro, uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias do seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Agora, no capítulo 18 de Deuteronômio, a gente vai falar sobre a herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Não terão herança no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como ele mesmo lhes prometeu. Dará este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecerem sacrifícios, seja gado ou rebanho, devem dar ao sacerdote a espádua.
as queixadas e o estômago. Vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, do vinho e do azeite e das primícias das tosquias das ovelhas. Porque o Senhor, o Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles do meio de todas as tribos de Israel para ministrarem em nome do Senhor todos os dias. Se um levita que estiver morando em qualquer das cidades de todo o Israel vier, com todo o desejo de sua alma, ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em nome do Senhor, o Deus de vocês, como fazem todos os outros levitas que ali ministram diante do Senhor, ele deverá receber porção igual à dos outros levitas para comer, além das vendas do seu patrimônio. Agora vamos falar contra os adivinhos e os feiticeiros a partir do versículo 9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando estes povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Porém, as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos. Mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Falando agora a respeito da promessa do grande profeta, versículo 15. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus filhos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei minhas palavras. Ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenham medo dele. Agora, no capítulo 19 de Deuteronômio, vamos falar a respeito das cidades de refúgio. A partir do versículo 1 diz o seguinte: quando o Senhor, seu Deus, eliminar as nações cuja terra dará a vocês, e quando vocês desalojarem essas nações e morarem nas cidades, nas casas deles, separem 3 cidades no meio da terra que o Senhor, seu Deus, dará a vocês para que dela tomem posse. Preparem o caminho e dividam em 3 partes a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Isto será para que nelas se refugie todo homicida. Este é o caso do homicida que nelas se refugiar, para que salve a sua vida. Aquele que involuntariamente matar o seu próximo, a quem não odiava. Assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha, e, manejando com impulso o machado para cortar uma árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. Isto para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando ficar furioso e o alcance por ser longo o caminho, e lhe tire a vida, porque não merece morrer, pois não o odiava. Portanto, ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor seu Deus ampliar o território de vocês, como jurou aos pais de vocês, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, desde que vocês guardem e cumpram todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno, amando o Senhor seu Deus,
e andando nos seus caminhos todos os dias. Então vocês devem acrescentar mais 3 cidades além dessas 3, para que não se derrame sangue inocente na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando por herança, pois vocês seriam culpados da morte de homens inocentes. Mas, se houver alguém que odeie o seu próximo, armar-lhe ciladas, levanta-se contra ele e o mata, e então se refugia numa dessas cidades, os anciãos da sua cidade mandarão tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue para que seja morto. Não olhem para ele com piedade, pelo contrário, exterminem de Israel a culpa do sangue do inocente, para que tudo vá bem com vocês. E agora falando a respeito das divisas e das testemunhas. Versículo 14 vai dizendo: Não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, para que dela tomem posse. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de alguma transgressão, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado e, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão. E assim exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Não olhem para ele com piedade. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A gente termina por aqui hoje. Até amanhã.